Gustavo. Agora a gente vai passar para o segundo bloco. Temos mais uma vaga para inscrição. Caso queiram, digitem no chat que se inscrevem ou levantem a mão. Vou ler a pergunta do Felipe Marcelino, porque ele está sem fone, que é: por que a república é a forma mais bem acabada da dominação política burguesa e por que não a monarquia? E aí eu passo a palavra para o Marlon. Minha pergunta é bem parecida, na verdade, né? É porque tem em vários momentos, o Marx, ele fala, basicamente, como... Ele coloca, na verdade, como os princípios, digamos assim, da burguesia, eles não são preenchidos, né? É como se o princípio básico da equidade, da igualdade, né? Que é aquilo que é pautado, é retomado, né? Da Revolução Francesa e tudo mais. E o Marx fala principalmente assim, né, que não tem como, na verdade, eles colocarem em prática isso como princípio universal, né, porque justamente como a burguesia ela se fundamenta, né, na exploração do trabalho, então ela não pode de fato ser materialmente igual, né, já que isso tiraria a capacidade de exploração, né, do trabalho. E aí, acho que o ponto principal é por que, né, o Engels vai colocar depois, e não sei se isso aí talvez seja não sei se é um erro ou não, né? Mas o Engels coloca como das grandes vitórias, né, do proletariado a luta parlamentar, né? A possibilidade da luta parlamentar, ali no prefácio, pelo menos na versão que a gente tem. E aí fica a questão, né? Esse de fato não é colocar, como o Marx colocou, né, a luta nas nuvens, acima das cabeças, impossibilitando que a luta se tornasse de fato material, concreta, né, baseada na força das massas e de fato, essa representatividade, essa representação que tem no sistema burguês, democrático e tudo mais, republicano, digamos assim, é justamente aquilo que coloca o trabalhador de fora da política, né? Então, esse fundamento, né, que seria da igualdade, o fundamento da cidadania, que seja o nome que se der, é justamente isso, né? É a exclusão prática do trabalhador da atuação política, e aí surge a questão da república que o Felipe trouxe, né? Então, a minha questão é um pouco mais isso. Assim. Não vai ser bem uma pergunta o que eu vou colocar, eu acho que talvez seja mais uma questão que aparece no texto, que eu acho que é importante comentar, porque faz uma ponte direta com o que a gente estuda aqui no grupo, né, de forma mais específica, que é que o início da análise que o Marx vai fazer desse processo, né, tipo, ali no começo, ele pega uma leitura para fazer uma conexão entre os elementos objetivos e os elementos subjetivos que vão levar à Revolução de 48, a questão da crise. Então, ele pega essa crise para demonstrar o porquê que essas classes também estão se movimentando, né, a depreciação das coisas, né, tipo, a questão do trabalho, etc. Mas aí ele faz uma ponte também, né, para mostrar que nesse momento, em um momento de crise, é muito importante para o capital conseguir renovar o seu próprio valor, né? O que eles fazem, então, nesse momento, a partir de, então, tem dois objetivos, né? Porque 48 tem a revolução a partir das barricadas, a partir do fechamento das ruas, e tem a crise. O capital dá como resposta é o quê? Abrir as vias, então, derrubando toda a parte da cidade, que é o que a gente estuda aí na arquitetura como um plano Haussmann, né? E com isso, criando a impossibilidade do trabalhador dificultando a possibilidade do trabalhador de se organizar, e também renovando o capital, né? Destruindo e reconstruindo. O que a gente está vendo hoje tem muitas similaridades, né? Então, o capital tem esses reflexos, não sendo a mesma coisa, mas essa mesma forma, né? Então, a gente tem uma crise instaurada desde 2008, que vai se prolongando, se intensificando, que agora começa a se representar em alguns lugares como a destruição de cidades, etc., e a reconstrução, né? A gente vai ver no Brasil isso, algumas coisas mais específicas, como Porto Maravilha no Rio de Janeiro, vai ver exemplos de grandes reformas urbanas que vão acontecendo, mas que quando isso se intensifica de uma forma que não tem muito retorno, acaba sendo pela liquidação de cidades mesmo, né? Então, pela destruição que a gente vê a partir das guerras. Talvez seja um pouco do que está acontecendo agora na Ucrânia, né? Inclusive quando a Alemanha já começa a anunciar que a Ucrânia vai precisar de um plano Marshall para sua reconstrução. Então,
o capital fazendo seus ciclos da crise a partir da destruição das próprias cidades, né? Destruição do urbano e refazendo o valor das coisas. Tá contigo a palavra, Gustavo. Ok. Ótimas questões novamente. Outra vez o desafio aqui, para mim não me estender muito, mas vamos lá. Primeira, então, acho que as duas primeiras questões, elas se dialogam bastante. Então, a República, a forma mais bem acabada da dominação burguesa, do controle social e tudo mais, é um tema muito interessante, porque, na verdade, a República, quando ela está funcionando, entre aspas, bem, do ponto de vista da sociedade burguesa, ela é a melhor forma de camuflar as colisões sociais, tá? Onde as colisões sociais não se mostram diretamente como elas são, tá? Claro que você vai ter momentos históricos em que isso não vai ser possível, você vai ter momentos históricos que isso pode se estender por mais tempo, então as especificidades vão ser as mais variadas, e não pretendo tratar disso aqui, mas é um aspecto que Marx insiste muito, né? O capitalismo, se você fosse em forma de sociedade do passado, o escravo sabia que ele era explorado, o camponês também, ele podia até achar que era justo, entende? Ele poderia até achar que era justo porque ele foi convencido de que o nobre, que era muito mais bem alimentado do que ele e tudo, por isso o cara era mais forte, mais alto, pertencia a uma linhagem superior e que, portanto, tinha que ser assim mesmo. Mas ele sabia que o que ficava com ele, o que ele produzia. O capitalismo tem a possibilidade de criar uma sociedade que é baseada na exploração tal como qualquer outra, mas que parece que não. Né? Parece que nós somos aqui indivíduos iguais, livres e tudo. E a República, na esfera política, tende a reproduzir essa ilusão, que só é possível de ser reproduzida porque existe essa relação formal igual entre os indivíduos. Né? É claro que a gente sabe que os indivíduos são iguais apenas formalmente, né? Todos possuem os mesmos direitos, só que o conteúdo que esses indivíduos possuem para executar são completamente diferentes, evidentemente. O cara é acionista de bilhões de reais de uma empresa, não precisa fazer nada, vive de renda, mas formalmente ele é igual aos outros. Isso cria a possibilidade de, na arena política, se reproduzir essa ilusão, né? Da igualdade e tudo mais. É claro que isso desde que ela esteja cumprindo esse papel de perpetuar as ilusões, né? Porque aí vem o ponto da segunda questão, que eu até achei importante que tenha surgido, a respeito do prefácio do Engels. Tem inúmeras polêmicas a respeito do prefácio do Engels desse livro, né? Prefácio que o último texto, praticamente, que o Engels escreveu, algumas pessoas chamam esse prefácio do testamento político do Engels. Aí uma posição muito minha, tá? Na minha opinião, quase nada do que se atribui a Engels nesse prefácio está escrito nele de fato, principalmente porque, se vocês prestarem atenção, ele foi censurado na época pela própria social-democracia alemã, que retirou 2 ou 3 pequenas frases. Na edição da Boitempo, elas estão entre colchetes. Eu convido vocês a olharem depois com calma. Que, em minha opinião, altera por completo o significado. Então, por exemplo, Engels passa umas 5 páginas atacando a luta de barricadas. O colchete que eles tiraram, a frase que eles retiraram, é o que Engels deixava claro que ele estava atacando a tática das barricadas, e não a luta direta. Ele estava mostrando como não era possível para um exército moderno, já no finalzinho do século XIX, conseguir vencer um exército por uma tática de barricada de rua, ou seja, agora passava-se a ter que ter estratégia de dividir o exército também, a polícia, o exército e tudo mais. Então ele está discutindo sobre essa tática. E a parte eleitoral, ainda que eu acho que é um pouco exagerado a forma como ele mede a influência do Partido Social Democrata por causa das eleições, mas a gente não pode esquecer que o caso alemão é sui generis, é um caso muito específico, porque esses grupos que criaram a social-democracia tiveram um papel muito precoce na construção da atividade dentro do setor operário, e quando esse setor explodiu dentro da Alemanha, em termos de número e tudo, eles já estavam, em grande parte, organizados, né? Mas, na minha opinião, o Engels está dizendo ali, simplesmente, que a importância que tem o processo eleitoral para medir o tamanho da influência e do alcance da social-democracia sobre o proletariado. Mas, para mim, em nenhum momento ele induz a ideia de que vencerão as eleições, assumirão o governo e farão o socialismo pela via institucional. E também tem uma frase que foi retirada, tá, entre colchetes
na versão da Boitempo, que eles publicaram integral, outras também, tá? Estou falando da Boitempo, que foi a última que eu consultei, estou com ela aqui na minha cabeça. Que tira exatamente a ideia de que quando ele está falando dessa influência eleitoral, ele está falando da importância da propaganda revolucionária sobre uma massa de trabalhadores e como o resultado eleitoral está servindo para medir a expansão disso, né? Então, é assim que eu interpreto, e acho que se a gente pegar os outros textos do Engels do período, isso vai se confirmar. O Engels nunca defendeu uma saída eleitoral, e nem tampouco no prefácio. Tá? O que não nega o fato das instituições, aquilo que eu falei no primeiro, depositar confiança nas instituições da República Burguesa é necessariamente uma ilusão. O que não significa que os direitos que nós possamos conquistar por meio dela necessariamente sejam. Então, vou dar um exemplo mais óbvio aqui para vocês. Sem liberdade de associação e de organização, toda luta nossa teria que ser clandestina. A gente não poderia nem estar fazendo isso aqui que não fosse de maneira clandestina. É evidente que tem uma importância, que isso tem uma importância tremenda, entende? É um obstáculo absoluto? Não, é possível atuar clandestinamente também. Muitos fizeram ao longo de muito tempo, mas sem dúvida que é importante, né? Então, eu vejo a luta, a intervenção parlamentar como sendo algo negativo quando você apresenta aquilo ali como, desde que você vote em fulano e ele seja eleito, os seus problemas vão ser resolvidos. Não, nós queremos fazer da classe trabalhadora sujeito, nós temos que usar desses espaços como um amplo espectro de propaganda, mais ampla possível, como outras que existem, não é a única, mas devemos usar, sim, de propaganda revolucionária sobre o conjunto da classe trabalhadora e seus potenciais aliados. Né? Então, eu acho que a questão parlamentar, e serviu a isso, embora a gente saiba que tem uma disputa, a social-democracia debandou para o lado da conciliação, da institucionalidade e tudo mais, e Engels lutou contra isso a vida inteira, de maneira muito intensa. Entende? Inclusive o texto que eu li várias partes aqui na primeira parte, Mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas, foi publicado por Engels nessa época para ser utilizado nessas disputas internas contra a social-democracia. Por que Engels teria republicado esse texto, então, que ataca veementemente a qualquer possibilidade de saída puramente institucional e eleitoral? Agora, que não significa que a participação não seja importante como um espaço de propaganda revolucionária, como, inclusive, a Mensagem de 50 já defende. É assim que eu penso e acho que é isso que o Engels defende, só que não podemos esquecer que é um texto público, e no momento que ele escreve, a organização estava ameaçada de ser colocada na ilegalidade. Então, ele é bastante sutil, mas leiam o texto com esse enfoque, eu acho que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, assim. Por último, então, a crise tem as duas facetas, né? Questão importante aí colocada pelo Jorge. Primeiro, de fato, é evidente que há uma conexão entre crise e revolução. Veja o que eu disse, eu não disse que há uma conexão mecânica, nem automática, mas é evidente que há uma conexão. Porque se não existisse crise no capitalismo, se a nossa vida melhorasse cada vez mais, a gente tivesse acesso a mais recursos, e a situação ficasse cada vez mais confortável, sem crise, ano após ano, década após década, ia ter revolução por quê? Né? De fato, seria uma loucura, né? Não há conexão mecânica. Mas é verdade que nessa época, aí também é uma posição minha, o Marx ainda via a coisa de maneira um pouco mecânica pelas experiências do passado. Porque até os anos 50, de fato, tem uma coincidência enorme. Você tem crises grandes na Europa, um ano depois do processo revolucionário. Crises gigantescas na Europa, isso aconteceu umas 4, 5 vezes seguida. Embora ele nunca tenha formulado uma lei geral, assim, depois da crise, né? Mas ele, de fato... Mas chega já no final dos anos 50, ele já vê que não é assim. Tá? Teve uma crise grande em 57, 58, uma crise financeira, que atingiu a França com muita força, e não se seguiu nenhum processo revolucionário. Se seguiu em 62, em 63, 64, quando a IT foi criada, quando a economia estava se recuperando. Então, veja que, embora exista uma conexão, ela não é uma conexão automática, de maneira, correu a crise e logo virá a revolução depois. Tá? Mas é verdade que, nesse período, existem textos do Marx que podem dar a entender isso. Tá? Em outra situação, poderia até mencioná-los. Agora, é verdade o que o Jorge disse, a crise cria a possibilidade da revolução, ela por si só não vai gerar revolução nenhuma. A crise também é importantíssima para o próprio capital.
importantíssimo. E a questão que você colocou é central, quase ninguém nota, que é a renovação do capital fixo, né? Isso tanto do ponto de vista de arquitetura, de infraestrutura, mas do ponto de vista das próprias empresas. A empresa, sem uma crise, ela tem muita dificuldade. Eu vou dar um exemplo concreto de um processo de negociação que eu participei há um ano atrás. General Motors São José dos Campos. Elas têm uma plataforma antiga, improdutiva, comparada com umas novas que existem hoje, tipo a de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Da GM é uma plataforma nova, da indústria atual, muito mais produtiva. Aí vocês podem falar, por que a GM não substitui a antiga pela nova? Por uma razão muito simples. Elas remendarem a nova, eles vão gastar tipo 2 bilhões para continuar produzindo. Para eles construir uma nova do zero, eles vão gastar 15. O capitalista é conservador, gente. Você está entendendo? O cara prefere continuar com o meio de produção antigo, porque ele faz o cálculo, o ganho de produtividade que ele vai ter, ele vai precisar de 20, 30 anos para poder recuperar uma substituição da plataforma nova. Aí o que acontece? Vem a crise, aí ele é obrigado a fechar a antiga, porque já não dá taxa de lucro nenhuma. Ou empresas que estão usando plataformas de produção muito antigas fecham as portas, as que não estão ocupam o seu lugar. Então, como não tem planejamento social, a crise planeja as coisas para o capitalismo. Né? Então, quando o processo de crise não é aproveitado no sentido de nós caminharmos para a superação do capitalismo, ele é interiorizado pelo próprio capitalismo e ajuda o capitalismo a continuar. Por exemplo, renovando, né, os meios de produção, o capital fixo que eu falei, que são os meios de produção, máquinas, equipamentos, as tecnologias que são utilizadas, a crise serve para a sua renovação, em dose ampliada, fazendo com que depois venha a taxa de lucro mais elevada, porque agora você renovou a sua base produtiva. Marx trata disso no livro 2, assim, amplamente mesmo. Então, é isso. Então, sim, o capital, ele não apenas sai mais forte depois da crise, como ele precisa dela. Tem coisas que só acontecem no meio da crise. Individualmente, os capitalistas não querem. Não sei se vocês entendem, é essa loucura do capitalismo. Mas para o capital, no seu conjunto, aquilo faz bem. Então, sim, se nós não organizarmos conscientemente para superar esse tipo de sociedade, vai poder continuar acontecendo crise aí, pelos séculos dos séculos, e elas por si só não vão conduzir a nada. Agora, elas criam a base que nos permite intervir, que nos permite atuar, que nos permite transformar. Tá? Então é isso. Muito obrigado, Gustavo.